Nos últimos anos, os casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram quase 80%. Entre essas pessoas, muitas são mulheres jovens, em idade reprodutiva, mães de crianças pequenas, que enfrentam o desafio de um diagnóstico enquanto ainda sonham ou se preparam para aumentar a família. Para elas, essas mulheres, os tratamentos oncológicos apresentam um lado sensível, o possível comprometimento da fertilidade, pois podem causar danos ao sistema reprodutivo e aos óvulos. Falar sobre esse tema é fundamental para abrir caminhos e garantir que, antes mesmo do início do tratamento, as opções de preservação da fertilidade sejam avaliadas. Esse é o podcast Basta Sentir Maternidade, apoiado pelos nossos parceiros Clínica Originari e Mãe Vitaminas. E nesse episódio, a gente vai conversar sobre o que toda mulher precisa saber para preservar seu sonho de maternidade, mesmo diante do câncer, além de buscar informação, prevenção e cuidado para seguir em frente com esperança e força. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Janaína Pontes Batista Cassoli, médica oncologista, especialista no cuidado da mulher com câncer. E a Daniela Rios, minha prima, que já é mãe e, ao se preparar numa nova tentativa, ela foi surpreendida com o diagnóstico de câncer de mama e agora está nessa jornada do tratamento. Meninas, obrigada por estarem aqui. A gente que agradece, eu agradeço, é muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Mariana, estar aqui do lado dessa paciente maravilhosa. Sim, Dani. Obrigada, Mar. Um assunto muito importante para a gente abordar. Sim. Não, e de muita coragem, assim, sabe? De vocês duas. A Jana, não só como médica, mas também com uma história de vida muito forte, de inspiração mesmo. E eu acho que essa comunidade, ela fala sobre isso, né? Esse é o maior intuito do Basta Sentir Maternidade. É você conseguir, através dessa troca, através da fala, se curar. Curar dessas emoções que às vezes a gente deixa de lado, não trabalha. E todos que estão assistindo a gente vão passear pela história de vocês duas aqui durante a nossa conversa. Mas desde já eu quero parabenizar e agradecer as duas pela coragem e insistência em querer não só a transformação individual, mas essa ajuda que, a partir do momento que a gente passa por alguma coisa, a gente pode ajudar tantas outras pessoas, tantas outras mulheres que às vezes estão vivendo o que a gente vive ou que a gente viveu, o que a gente está passando. Então, obrigada mais uma vez. E já avisar para todo mundo que aqui é tudo araxaense, viu? Então nós estamos em casa, pão de queijo, 3 cafezinho. O ai aqui vai rolar solto, qualquer coisa pega o trem. Mas, Jana, hoje você fica Araxá, São Paulo ou muito mais em São Paulo? Hoje eu estou 100% em São Paulo, né? Os atendimentos eu foco tanto no tratamento de cuidado da mulher com câncer, que envolve câncer de mama e tumor ginecológico, né? Então chama atenção também para o câncer de colo uterino, câncer de endométrio, câncer de ovário. E na prevenção, né? Através da análise familiar, se tem histórico familiar, a gente faz aí a prevenção através da realização de testes genéticos. Mas hoje o meu atendimento é 100% aqui presencial em São Paulo, mas a todo o Brasil online também. Sim, que hoje é maravilhoso como Sim. esse online funciona Sim. bem também, mas tem coisa que é só no presencial. Durante a jornada mesmo do tratamento é importante ter a presença, a consulta, mas aconselhamento genético a gente consegue bem fazer à distância. Mas na jornada do tratamento é importante estar presencialmente, sim. E Dani, você, dentro de toda a sua história, mãe da Celina, aquela coisa mais linda, gostosa, ela tá há quanto tempo? 3 aninhos. 3 aninhos. E agora você se preparava
né, Uhum. para engravidar de novo. Esse Sim. desejo de ser mãe mais uma vez, de ter um outro filho. E o que aconteceu no meio do caminho? Então, eu tinha planejado de começar a tentar engravidar em junho, porque eu e a Fernanda, a gente teve Sua irmã? a minha irmã, a gente teve as meninas, né, juntas. Elas têm só 2 dias de diferença. E aí, quando a Fernanda engravidou do Antônio, que foi em dezembro, ela falou: "Dani, espera um pouco para você engravidar, para você me ajudar com a Malu e tal". Aí a gente fez umas contas ali e falou: "Não, junho dá para começar a tentar". Então eu já tinha conversado com a minha médica e tal, e estava me preparando. E aí no dia 5 de junho, eu não sei o que que aconteceu, né, eu fui tomar banho e apalpei a minha mama, senti uma coisa estranha, apalpei a outra, estava aparentemente igual, né, por conta da mama densa, eu já sabia que tinha muitas glândulas e tal, mas eu não sei, senti alguma coisa no meu coração, assim, muito estranho mesmo. E aí eu fui 2 dias depois eu já fui procurar a minha médica, minha ginecologista, e a partir desse dia, 7 de junho, já começou toda essa correria do diagnóstico e tudo mais. E qual foi o diagnóstico? Câncer de mama. E eu lembro que você me falou que no exame, o que você apalpou não era o câncer em si, era Não. uma glândula normal, uma glândula ali mamária, Sim. né, mas que existia, que estava ali e que ninguém sabe como é que você encostou em algo Sim. e deu esse clique, porque se às vezes você não tivesse feito esse autoexame, né, Uhum. do toque, que é tão Sim. importante, mas que às vezes você estava ali no banho normal, Foi. né. Eu estava no banho normal, tanto que isso, depois do diagnóstico, por várias vezes me vinha na cabeça e eu ficava: "Gente, que horas, o que que aconteceu naquele banho que eu fui ver isso?". Eu realmente não sei explicar. E aí quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu apalpava, eu mostrava, até a minha ginecologista, quando ela sentiu, ela também achou que era glândula, e aí a médica do ultrassom ia passando, não achava, não achava, aqui, tá aqui, não achava, e aí depois de um tempo ela encontrou um nódulo pequeno mas na aparência ele já é suspeito. Entendi. E qual foi a sensação? Eu sei que essa pergunta ela é difícil, assim, deve ser uma resposta difícil, mas no momento que você recebeu o diagnóstico, o que aconteceu com a sua cabeça, com o seu coração? Eu acho que eu já estava sentindo, assim, eu estava falando muito que eu estava na melhor fase da minha vida, em todos os sentidos, tanto que eu estava pronta, né, pra querer engravidar novamente. Eh, Na hora que eu tive o resultado, né, que o médico falou: "Seu nódulo não era tão bonito e é um carcinoma". Aí eu olhei assim, né, não sabia, isso a gente chama de câncer de mama. Aí na hora, assim, é muito forte, né, aí eu abaixei a cabeça, chorei largado, chorei alto, olhei para o meu marido, ele estava meio pálido, assim, e aí depois, quando eu levantei a cabeça, já tinha um chazinho, aí eu olhei para ele e falei: "Tudo bem, eu aceito e eu tô pronta para essa batalha". Aí eu olhei para o meu marido, ele deu um sorriso, assim, e a partir disso, tô firme até agora, mas não é Sim, fácil. com certeza, imagino. E aí como é que foi o seu primeiro contato com a Jana? A Jana, a gente já se conhece desde pequena, né. E aí, inicialmente, na correria, assim, eu tinha vindo em outro médico aqui em São Paulo, que foi indicação de uma menina, né, posso chamar de menina de 30 anos, que passou por esse mesmo problema e veio e me deu todo o caminho das pedras. Então, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito, eh, ela me indicou o médico e foi falando e eu vim. Depois, depois que eu tive o diagnóstico, aí eu entrei em contato com a Jana, para poder, porque todo mundo, né, já era certo, assim: "Tem que falar com a Jana, vamos ver com a Jana, vamos ver a opinião dela". E aí na minha primeira consulta, nossa, foi assim,
melhor coisa da minha vida, o acolhimento dela, né, a confiança também de saber que ela faz o melhor pela história dela também me emociona. Eh, e aí desde então ela não soltou minha mão e já estou com a equipe dela, né, eu ela pediu, né, para eu passar por mais um médico. No momento eu fiquei um pouco resistente, mas eu falei: "Não, eu vou". E assim, é tão bom, porque você passa por um médico muito bom, depois você vem um bom demais, então, né, as coisas Hum. foram encaminhando. E é importante isso que a Dani falou, Mariana, que hoje o nosso risco de ter câncer de mama é de 12%. Então, só do simples fato de sermos mulheres e termos mama, a gente tem esse risco muito elevado. Por isso que todo Outubro Rosa a gente enche o saco, vamos rastrear, rastrear, por a gente ter Uhum. as mamas e sofrer o estímulo hormonal ao longo da vida. Então, a partir dos 40 anos, é recomendado que toda mulher faça a mamografia. Mas por que a Daniela tão jovem, nem abaixo de 40 anos, por que aconteceu com ela? Então, existem riscos diferenciados baseados na história familiar, baseados em algumas mutações que algumas mulheres apresentam que aumenta esse risco. Então, o rastreio tem que ser mais precoce e diferenciado, não só com mamografia, que é indicada com uma idade mais avançada, mas também a ressonância. E foi isso que a gente viu, né? No caso da Daniela, a gente pensava que era uma glândulazinha, mas realmente a ressonância mostrou algumas outras alterações Uhum. que fez a gente mudar as estratégias de tratamento e oferecer o melhor para ela. Então, o estudo direcionado da mama também foi muito importante para a gente mudar a linha de tratamento dela e hoje ela tem que começar com tratamento sistêmico, que é a quimioterapia que a gente fala pelo subtipo molecular que ela apresentou. Então, a gente teve essa mudança no desvio do tratamento dela, que inicialmente ia começar com cirurgia, mas a depender do caso a gente tem que indicar a quimio antes. E por que ela faz a químio antes? Excelente pergunta. Então, 70% dos cânceres de mama, eles são luminais, ou seja, eles têm expressão de receptor hormonal positivo. Então, para esses tumores, a grande maioria é cirurgia, discutir químio e ver o bloqueio hormonal, tá? Mas existe aí em torno aí de 15 a 25% de outros subtipos moleculares, como o triplo negativo, que é um câncer mais agressivo, que é mais heterogêneo e a gente não tem um alvo para bloquear, como o hormônio da mulher feminino. E existe o HER2, que é uma proteína a mais de proliferação celular, que a gente tem tratamento direcionado também para desligar. Então, o subtipo da Daniela era um luminal HER2. Então, ela tinha os dois alvos, né? É até o melhor prognóstico, esse tipo de câncer, que a gente consegue matar o tumor de fome, né? A gente consegue bloquear. E para tratar o HER2, a gente precisa a depender do tamanho de uma quimioterapia antes e depois discutir até mesmo uma cirurgia mais conservadora, que vai palpar a mama e tudo mais. E nessa discussão veio o principal o desejo de continuar sendo mãe. E eu, Sim. para tudo, vamos coletar esses óvulos. Que foi a primeira coisa que vocês fizeram, Foi a primeira antes coisa de que a gente fez. começar, porque é importante que essa coleta seja feita antes do começo da químio, né? Exatamente, exatamente. Porque a quimioterapia, ela vai, né, no ovário da mulher e prejudica a reserva ovariana. Como que funciona a químio? Ela destrói células que estão proliferando. E as células, né, os óvulos são muito sensíveis. Então a gente diminui muito essa reserva, né, tanto na questão hormonal, na função de produzir hormônios, mas também na quantidade de óvulos viáveis. Então, é muito importante, antes de qualquer tratamento de uma mulher jovem com diagnóstico de câncer, e aí não só o de mama, né, outros tumores também, a gente discutir a questão da oncofertilidade, ou seja, preservar a fertilidade dessas mulheres, porque essas mulheres elas vão sobreviver e não é só sobreviver, né? Ela tem que sobreviver com a qualidade e com o desejo que ela quer. Continuar sendo mãe, cuidando da Celina, cuidando da família e dos outros que vierem por aí. Sim. Então é a oncofertilidade. Oncofertilidade. E sabe o que é tão louco isso, né, da gente pensar? Porque tem eu tô sabendo agora, na minha vida, agora que eu estou imersa, nessa jornada, com a construção, com o nascimento com o nascimento do Basta Sentir Maternidade, a quantidade de coisas novas que vem aparecendo Sim. e que eu não sabia que existiam, sabe?
A oncofertilidade é uma delas. Exatamente. Outra coisa, eu não sabia da ovodoação. Sim, Eu fui saber depois que eu comecei a ter muitos problemas para conseguir coletar óvulos de qualidade, e aí vi que as clínicas têm o programa de sim. ovodoação. Então é tanta coisa, Nova, né? e Muito tanta louco. coisa nova, e que por isso eu acho fundamental essa nossa conversa, para levar essa informação para as pessoas, Uhum. porque isso é difícil de ser dito. Sim, Não é eh, essa conversa toda de a começar pela coleta de óvulos, por você congelar seus óvulos, você poder fazer um planejamento familiar e não só um planejamento de carreira, que nós mulheres, sim, hoje, a gente está dentro do muito mais de um planejamento de carreira do que essa consciência de fazer um planejamento familiar, familiar. a partir do momento que a mulher começa a querer ter filho muito mais tarde, Sim, né. Então, toda essa abertura que a gente passa a ter a partir do momento presente nesse assunto, isso é muito rico e muito valioso, precisa acontecer. Então a gente falar, a Daniela vir dentro dessa vulnerabilidade dela nesse momento, dessa fragilidade, do que está acontecendo com ela, expor para ajudar outras mulheres. Isso é muito valioso, né. Então, na comunidade, dentro da rede, ver essas outras pessoas, essas tantas mulheres desabafando, contando o que elas estão passando, ajuda a tantas outras, sem sabe. dúvida. Então, esse movimento ele não pode parar, a gente tem que falar cada vez mais dele, né. E, quando a Dani te procurou e você precisa olhar com todas as cartas na mesa, o jogo como um todo, Sim, né. O que fazer, escolher o passo a passo, de como preservar então essa fertilidade dela, como pensar ali naquele futuro, mas ao mesmo tempo que o tratamento seja feito com sim. essa agilidade. Exatamente, assim, tá tudo muito fácil e descrito, né. Claro que a gente acompanha congresso, evolui e tal, mas a gente tem tudo o que tem que fazer protocolar. Mas quando a gente sai do protocolo e olha para a mulher, é diferente, porque é uma mulher, né, eu falo: "Eu não tô tratando câncer, eu tô tratando uma mulher". E a mulher tem todas, né, suas particularidades, né, a questão hormonal, a gente é totalmente diferente do organismo. Me perdoem os homens, mas é completamente diferente, né. Nosso cérebro, ele tá encharcado de receptores para estrogênio, sistema límbico, emocional, então é tudo muito diferente. E tomar, né, essa decisão, né, de qual o melhor protocolo, né, que vai ter melhor eficácia clínica e menor efeito colateral e o desejo da paciente, a gente tem que casar e unir isso. E eu acho que o meu cuidado com mulher veio muito um pouco mesmo da minha história, do tudo que eu passei, e hoje, né, eu tento levar um pouco de ser diferente do que aconteceu comigo, para as mulheres passarem essa jornada da melhor forma possível. Sim, eu quero já já que você conta toda a sua história, porque não só eu também quero escutar, como eu acho que vai ser maravilhoso para outras tantas Sim. ouvirem. E eu só quero, finalizar esse ponto com você, Dani, que você fez a coleta Sim, dos seus óvulos. fiz a coleta. Conseguiu um número bom, congelou. Sim, consegui um número bom, congelei os embriões. Eu também não sabia, né, de tudo isso, então quando eu tive o diagnóstico, isso também foi novo para mim, e o meu foco era cuidar do problema, né, da doença. Então por vários momentos, assim, eu falei: "Ah, vou deixar disso, vamos ver depois como que fica", mas meu marido falou: "Dani, agora a gente não tem condição nenhuma de tomar essa decisão. A melhor coisa que a gente faz é congelar e aí vamos, né, trata e tal", porque o que a Jana fala muito é que existe, né, a vida após o tratamento. E às vezes a gente fica muito focado ali, né, no problema, que, né, e são várias coisas que não é fácil. Mas hoje eu finalizei minha coleta, né, a semana passada, fiz a coleta,
4 dias depois eu já fiz minha primeira quimioterapia. Então, agora meus embriões já estão congelados. E é engraçado que hoje mesmo eu estava falando sobre isso, que foi tão corrido, foi tudo passando e tal, que quando eu recebi a mensagem, né, sobre os embriões, que estava dando certo, fazer algumas autorizações, eu fiquei super emocionada. Então, hoje eu sinto, assim, falo graças a Deus que eu congelei, porque meu desejo de ser mãe de mais um, até mesmo agora com meu sobrinho, né, que nasceu, tá assim, aflorou muito. Uhum. Sim. Então foi muito importante. E sentir também essa gratidão de poder ter a oportunidade, ter o acesso, Sim, né, e deu tudo certo. deu tudo certo. Tudo mexe um pouco assim, igual eu vejo que tô com esse problema, né, eu perguntei pra Jana até na primeira consulta, eu falei: "Eu tô doente? Eu não tô doente", eu afirmei. E ela falou: "Realmente, você não está doente, você vai se cuidar para você não adoecer". Então, todo momento eu penso em mim, eu não desfaço do meu problema, mas eu vejo quanto nós mulheres somos guerreiras, sabe. Quando eu falo assim: "Vou fazer", eu tenho 6 sessões de quimioterapia, aí eu vejo, a gente chama de Oncofriends, que é assim, são muito importantes, fazem 16, 20. Então eu falo assim: "Nossa, eu tô sendo muito forte, mas olha como elas são". E também, sobre as tentantes, que me emociona também. Eu engravidei, minha primeira filha foi natural, mas eu vi no processo, assim, de ir na clínica, de ver as mulheres. No mesmo dia mesmo da minha coleta, eu vi a expectativa de uma mulher, assim, quantos óvulos que ela tinha conseguido. Então, assim, tudo isso, né, dá assim, a gente começa a ver as coisas por outro lado e Sim. E é você mudar, justamente o que você falou, a sua percepção de vida, né. Às exatamente. vezes a gente está andando no mesmo caminho, Sim. olhando condicionados a olhar aquilo que aquele caminho nos dá, e aí tem uma estrada ali, tem outra aqui, mas a gente está confortável naquele caminho. Aí Uhum. vem a vida Sim. e te joga, Capota. te faz capotar e fala: Exatamente. "Espera, tem Sim. muito mais coisa para acontecer", e algo que a gente conversou também, Aham. e o que isso veio para me ensinar, né, por que que veio, Sim. por que que tá aqui, e o que que tem para me ensinar? Eu estou aberta para aprender, né, quão grande e fortalecida eu vou sair dessa situação, que não tem jeito, ela é minha, né. Aham. Então, é a gente se apropriar das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas fraquezas, dos nossos sucessos e insucessos, Uhum. para entender o que que essa vida tem para ensinar, né. E quanto ao nosso crescimento, à nossa evolução. Quando a Celina nasceu, eu tive um puerpério bem difícil, assim. Foi muitas questões minha comigo mesma. Então, quando eu depois ela com 3 anos, né, que eu olhava, assim, e falava: "Nossa, eu tô muito bem agora, tudo passou". Claro, busquei todos os tipos de ajuda. E eu acho importante também falar que eu tô bem, né, mas eu tenho muita rede de apoio por trás, né, psicólogo, psiquiatra, tudo isso é muito importante. E aí quando eu falei: "Nossa, eu tô pronta, agora é a hora, né, que eu vou começar a tentar engravidar", eu descobri isso. Então acho que uma das coisas de eu ter levado, eu vou falar, não é numa boa, né, mas assim, Uhum. olhar eu não consegui olhar o lado ruim. Que eu pensei? Falei: "Gente, se eu estava sonhando em ser mãe novamente, né, pra ter uma gestação mais tranquila, mais segura, quando nascesse eu estar bem comigo, Para você aproveitar. exatamente, viver da melhor forma". Aí você pensa se eu tivesse engravidado e descoberto isso, o que que ia virar minha cabeça, né, tipo, nossa, eu não gosto nem de pensar. Então desde então eu pensei assim, eu achava que eu estava pronta. Mas ainda tinha mais uma coisinha ali para resolver. E aí, na hora que eu falo isso, eu sinto até um alívio mesmo, né, que eu falo que foi
tinha que acontecer nessa hora. Então, por conta de várias coisas, eu não reclamo. Até hoje eu não reclamei em nenhum momento, eu não questionei, eu não questiono, porque eu falo que reclamar, questionar não vai resolver. Reclamar de algumas coisas, assim, que você Uhum. consegue mudar, isso eu não tenho o que fazer. Mas Sim. E é muito legal, assim, essa forma de pensar e Uhum. de lidar com a situação, com o problema em si, porque você não só se fortalece, como também você passa a ter um outro entendimento naquilo que naquilo que foi destinado a você, Uhum. né. E quando você fala, eu estava conversando comigo mesma e falei: "Nossa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida". Sim. Que bom, se a gente parar para pensar, que se você de alguma forma tem que passar por essa fase e ela vem no momento em que você se preparou emocionalmente e Aham. se fortaleceu emocionalmente, como você disse, imagina você passar por isso Sim. com a Daniela antiga, ou numa gestação que se comparava à gestação da Celina, que você estava insegura, estava cheia de medos, Aham. com as fobias e tudo, fazer isso de novo, como é que você passaria, né, por Sim. isso tudo? Eh, então acho que as coisas elas vêm é muito louco É muito pensar louco. nisso, né. Eu gosto Existe muito um de falar. preparo, Sim, né. existe. E desde o início eu comecei a falar sobre isso. Primeiro que eu acho que falta muita informação para nós mulheres, né. Depois que você passa na consulta, né, com a oncologista, que ela te explica tudo, te dá números e você fica mais tranquila com a Uhum. informação. E tem Sim. muitas mulheres que evita o O médico, o exame, o evita com teste, medo. tudo. E eu penso: "Nossa, se eu tivesse falado: 'Ah, não era nada'", imagina que poderia ficar bem pior, né. E eu fico impressionada com a força e também espiritual que ela tem, Sim. sabe? Tanto na tomada de decisão, ela participou de todo o processo, todo o otimismo que ela teve, mas essa força espiritual, porque realmente o nódulo dela não era palpável, realmente era uma glândula que ela estava palpando, né? Só na ressonância mesmo que a gente conseguiu identificar. Então, assim, realmente olhar para o seu corpo, te ouvir e o ver o quanto a sensibilidade nós mulheres temos e quanto que a Daniela teve essa sensibilidade no diagnóstico dela. E ela falou: "Não, tem uma coisa de errado aqui". Por mais que não é aquilo que estava coincidindo no exame físico, né, que a gente estava vendo, ela teve uma força espiritual e uma sensibilidade para ela insistir no diagnóstico. É, de uns tempos pra cá eu, comecei a me ouvir, porque parecia que eu sentia as coisas, não falava e acontecia. E aí um belo dia uma moça falou pra mim: "Se ouve", ela ficou assim pra mim: "Se ouve". E aí tudo eu comecei a me ouvir, tudo. E isso foi uma das coisas. Tanto que vira e mexe eu me dá um saculejo, assim, eu falo: "Meu Deus do céu, o que que aconteceu aquele dia?". Porque realmente não tem explicação. É, exatamente. Sim. E às vezes eu perguntava pra Jana assim, "Jana, eu rezo pra ser isso ou pra ser aquilo, né?". Porque eu já não sabia mais Ela fala: pra que "Reza reza. pra ser quê? Luminal, É. HER2, É, reza pra ser HER2 triplo positivo. negativo, pra Aí isso, pra aquilo". ela falou assim: "Dani, eh, pede pra ser o que for melhor pra você", né. E aí Exato. porque chega uma hora, assim, que você já não sabe nem mais o que que você pede, porque é muita coisa. É, não é fácil, né. E eu que acompanhei muitas mulheres, né, tô aí já 15 anos já na oncologia, desde contando a residência até hoje, assim, muitas histórias. E a gente vê que quando a gente entra num barco e coloca Deus como o seu barqueiro, É. deixa ele remar, que ele vai conduzindo, porque muitas coisas não é a gente, né, é Deus. Claro que o conhecimento é importante, a ciência é importante, está evoluindo, a gente corre atrás, vai em congresso e busca o melhor paciente, mas é Deus, né, e isso eu senti muito claro na Daniela, com toda essa força dela, você vê que é uma questão espiritual a mais que ela tem.
quando eu tive o diagnóstico, 3 dias depois eu apareci no meu Instagram e falei, contei, e eu falei: "É a única forma que eu tenho de pedir ajuda, eu vou pedir ajuda", e eu pedi: "Por favor, rezem por mim, independente da religião, manda boas energias", e foi assim, tá sendo uma das melhores coisas, porque é uma força que vem, né. E muita gente de outras religiões diferente da minha, manda uma coisa, manda outra, e eu agradeço E tem o muitas E meu caminho pacientes sigo. que estão e ali sigo. só esperando para vocês pronunciar, para elas, né, terem força e continuarem. Sim. É E importante esse essa papel. troca é muito importante, ela é fundamental. Como a gente fica mais forte a partir do momento que você escuta a história da outra pessoa, se identifica, e as transformações que você faz em si mesmo a partir desse momento, né, a partir dessa troca, olhar por um outro ângulo. E isso, querendo ou não, é responsabilidade nossa. Não é o fato em si, o que acontece com você, mas é como você vai contar aquela história, né. Porque a história ela pode ter vários caminhos e várias formas de ser contada, mas o jeito que você decide olhar para aquela história e contar, faz de você o personagem Uhum. principal da sua vida, né. E a forma como você deseja conduzi-la, né. Senhora do destino mesmo. Sim. E, Jana, como é que foi? Conta pra gente desde o comecinho lá, a sua história, o que que aconteceu com você na infância. Então, Mariana, sabe que assim, eu até me emociono, porque é a primeira vez que eu vou me pronunciar sobre isso. Mas fica à vontade, se Não, eu você tô bem decidida mesmo a conversar, porque justamente por isso, né, a Daniela também me inspirou a ter força também para falar. E até mesmo um dos motivos que ela me procurou, ela falou: "Meu, né, a Jana conseguiu, né, então vamos lá". Então, eu era muito jovem, né, eu tinha 1 ano e pouco de idade, minha mãe estava grávida do meu irmão já, e eu comecei com sangramento vaginal. Então, com 1 ano e 8 meses, comecei com sangramento vaginal, e eles não entendiam, né, era achar muito pequeno, correram comigo para Uberaba, chegou lá em Uberaba, o médico fez uma laparoscopia, que abriu a barriga, né, que a gente, né, legalmente falando, e falou: "Olha, tá tudo tomado, não tem o que fazer". Nossa, com 1 ano. Com 1 ano de idade. E minha mãe, assim, grávida, e meus pais, né, muito simples, muito jovens, tinham 22 anos de idade, falou meu pai muito é um homem muito sábio, que eu admiro muito, embora ele não tenha tido muito estudo, a vida, ele tem muita sabedoria, muito conhecimento e muita força. Meu pai chegou para o médico e falou: "Olha, nem que seja nos Estados Unidos, eu vou correr atrás do que tem que ser feito para curar minha filha". E aí viemos para São Paulo e aqui foram diversos tratamentos, foram anos de quimioterapia, anos de cirurgia, foram mais 5 cirurgias que eu fiz e realmente eu tive o diagnóstico de câncer na infância e fiquei curada, né. Claro que com todas, né, as questões, da sequela, né, do câncer, porque eu tive uma infância dentro de um hospital, uma infância cercada ainda de medo, porque há 40 anos atrás, né, o que a gente ouvia Nossa. hoje ainda tem isso, ninguém quer Uhum. ouvir falar a palavra câncer. Há 40 anos atrás, eu lá tinha escolinha, né, porque a gente não estudava e tal, tinha escolinha com a professora, e naquela época não tinha uma enfermaria dedicada à criança, era tudo muito inicial. Então, minha mãe ficou em casa grávida, em Araxá, meu pai vinha para cá a cada 15 dias e eu ficava internada, tomando químio. Então, assim, graças a Deus eu não lembro disso, que eu lembro mesmo não do sofrimento, tipo, de químio, e naquela época que vomitava, fiquei careca, eu tenho fotinhas minhas Isso careca. você já estava com quantos anos depois da última cirurgia? Foi mais ou menos 5 anos de idade, já Nossa. tinha, foram muitos anos de tratamento. E você não lembra? Não lembro. A única coisa que eu lembro foi um dia eu acordando com o pezinho mexendo e um soro no pé. Isso eu lembro. E eu lembro dos meus coleguinhas que fizeram o tratamento comigo. E naquela época, né, era ainda muito, início da oncologia, eu tive muitas perdas, né, eu chegava para brincar com meu coleguinha, Ele não estava mais lá. virou estrela. Nossa. E eu cresci com isso na cabeça, eu falava: "Que dia que eu vou virar estrela?".
E foi, tipo, impactante. Eu, né, peguei da minha história, né, terapia e estudo e principalmente informação, trabalhar e estudar para entender que realmente somos sobreviventes, o câncer tem cura, a gente trabalha para isso. E foi essa a história que eu tive, né, então foi isso que me sustentou e me motivou a estudar e fazer tudo que eu faço hoje, principalmente acho que pelas sequelas, porque naquela época, né, mal se sobrevivia, né, Sim. então não se falava da qualidade da sobrevivência, então eu tive impacto direto na minha fertilidade, né, eu não pude ser mãe, e eu acho que é o que mais me bate na minha tecla de poder ajudar outras mulheres. A minha primeira preocupação é essa: quer ser mãe, não quer ser mãe, vamos tentar fazer isso, a questão hormonal para poder ajudar, né, esse lado. E aí fala: "Ah, Jane, você vai querer ser mãe, né, não vai? Como que tá essa situação hoje, né?". Então hoje eu meio que transformei, né, eu realizei o meu já tive quando mais nova, isso impactou muito na minha vida no sentido de ter relacionamentos, porque, diferente de outras mulheres quando não que têm dificuldade para engravidar, eu já sabia desde pequena que eu tive aquela sequela do tratamento, então eu muitas vezes, afastei os homens de mim, muitas vezes eu não me relacionei com quem eu gostaria, até eu garantir uma maturidade, né, hoje, por exemplo, essa maturidade de poder falar isso, né, que nem meus colegas que trabalham comigo sabem isso. Ter essa maturidade de poder contar essa história, né, e até mesmo para o meu marido hoje, que sabe, me apoia e acompanha. Então hoje como que eu vejo, né, onde que está a maternidade no meu qual o lugar de maternidade está dentro de mim, onde que ocupa o lugar de mãe, né. Eu meio que tenho os meus sobrinhos, né, tá o tempo todo conversando com eles, e eu tenho uma enteada, ela, assim, eu sei que ela não é minha filha, mas ela ocupou É sua esse filha do coração. exatamente, ela ocupou esse vazio que tinha dentro de mim, eu falo até que Deus, né, muda e entrega tudo muito certo. E eu conheço ela desde pequenininha, ela tem mãe, a mãe está presente, cuida também, mas realmente é uma maternidade dividida e sou muito grata à mãe dela também por deixar eu cuidar dela. Desde pequena, Dia das Mães, ganho presente, ela me manda cartinha. Ah, então ela tem 2 Ela mães. tem 2 mães, muito fofo. E transformando também a vida das Sim. mulheres, oferecendo para elas a oportunidade de ser mães, né. Eu já tratei muita gestante também, já vi muitas crianças nascerem, então, assim, você devolver preenche aquilo, entendeu. Então, eu acho que essa é a minha jornada e missão de vida mesmo, de manter a integridade dessas mulheres para continuarem virando mães e vivendo e sendo tudo de bom, né, nessa vida. Nossa, Jana, obrigada por ter Eu que compartilhado. agradeço. E assim, isso é muito maravilhoso você falar, você conseguir se abrir, né, pela primeira vez, Pela como primeira você vez, disse, foi. e a quantidade de gente que você vai conseguir ajudar com essa sua fala, com o seu testemunho mesmo, né, porque você é o verdadeiro exemplo da pessoa que tem uma história e que decidiu contar essa história de uma forma bonita. Porque Obrigada, eu que agradeço, Maria. todos nós temos as nossas histórias, Sim, teremos, e a forma como a gente decide contar, se essa história vai ser feia ou se ela vai ser bonita, se ela vai ser pequena ou se ela vai ser grandiosa, somos nós os protagonistas da vida, da nossa vida. e interessante, Mariana, que eu compartilhei isso com meu marido, né, e eu falei: "Não, gente, tá na hora de eu compartilhar essa história", justamente para fazer como a Daniela, né, dar informação, dar exemplo e dar força, né. Então até recentemente nas minhas redes sociais eu postei um vídeo, né, de uma paciente também maravilhosa, né, que sobreviveu, passaram-se 5 anos aí da cura, a gente fez uma festa, viajamos 21 Demais. mulheres, e a gente vê quanta mensagem eu recebi: "Nossa, eu quero fazer minha festa e vai dar certo", e me motivou e isso. Então, assim, é importante, mostrar as histórias que deram certo, porque infelizmente o câncer é ligado muito ao que não dá certo. Uhum. Então, é aquilo, né,
o câncer faz parte da sua história, mas não define a sua Não. história, como não definiu a minha e não vai definir a da Daniela. Pelo contrário, tocou na gente, né, Uhum. pra gente falar de outra forma, né. Sim. Eu Existe um mexer propósito ali, um exatamente, propósito maior, né. exatamente. Eu cuidar dessas mulheres para garantir a fertilidade delas e garantir, claro, né, a segurança, a saúde. Claro que a fertilidade a gente vai oferecer, tem os critérios, quando pode, enfim, mas é uma preocupação minha pessoal de garantir isso para a mulher. Maravilhoso. Quando eu me conecto muito com isso e todo o projeto de vocês e a forma como vocês, colocam para fora e passam isso para as outras mulheres, para as outras pessoas. Quando eu sofri a perda, quando eu sofri o aborto, há 5 anos, né, em 2020, naquele momento você não entende. Você fala: "Por que comigo?", né. Faço tudo direitinho, sou uma boa filha de Deus, É, estou sim mesmo. aqui, sou trabalhadora, sou uma pessoa que procura fazer o bem, não faço mal para ninguém, não uso nada, não sabe, não tenho vícios. Por quê? Por quê? Por quê? Né. E a partir do momento que você para de Uhum. questionar e faz a Aceita, né. pergunta: "Eu aceito o que aconteceu. O que que eu preciso aprender com isso?", Sim. parece que o mundo se abre, assim, e começa a É. te revelar. Então hoje, diante de todo esse trabalho, hoje daqui a pouco a gente atinge uma marca de 50.000 mulheres na comunidade. Isso é muita gente em Sim, pouquíssimo tempo, não tem 8 meses que a comunidade existe. Então 50.000 exatamente. mulheres falando sobre esse assunto, se colocando ali dentro da sua vulnerabilidade, eh, se colocando para dividir, para que essa troca aconteça. E quando eu comecei esse movimento, e foi um movimento que eu senti que ele foi endossado esse ano de Uhum. 2025, porque antes eu nunca tinha visto um movimento com tanta potência, porque eu tenho orgulho de falar Sim. isso, um movimento Uhum. tão potente, onde uma marca tão grande como o Boticário fez a primeira campanha do Dia das Mães voltada para tentantes, né. Muito bonito. Então isso aconteceu. Todas as palestras que eu tenho dado, todos os podcasts, as entrevistas, tudo voltado para esse assunto e essas tantas mulheres ganhando força para compartilhar suas histórias, isso não teria acontecido se eu não tivesse tido a perda, né. Isso poderia acontecer com outra pessoa, fazer esse movimento, mas digo por mim, não teria. Sim. Se eu não tivesse passado por isso e feito dessa história uma história bonita, uma Uhum. história grandiosa, então, eu agradeço. Eu falo: "Nossa, eu me transformei, eu sou outra mulher depois da minha perda". Sim. Eu sou outra pessoa, eu enxergo a vida com outros olhos, o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci. Então, se Deus chegasse aqui hoje para mim e falasse assim: "Você pode escolher voltar lá em 2020 e passar por isso ou não passar", eu passaria, Passaria. porque eu não seria quem eu sou hoje dentro de tudo que eu busco no meu crescimento, se não fosse por aquela perda, sabe? E por tantas outras coisas. É a mesma coisa, o mesmo sentimento, assim, lógico que diferente, mas dentro desse sentimento de tristeza e impotência, que foi É. quando eu recebi o diagnóstico dos 9 embriões que precisaram ser descartados. Então eu demorei tantas vezes, tantos estímulos, fiz Uhum. tantos estímulos para chegar nesse número e de repente o médico falar assim: "Escuta, você vai ter que fazer tudo de novo, porque não tem nenhum embrião bom". Então, assim, a É, gente não sabe o é que que fácil, é é. você Aham. passar por isso. E aí a mesma coisa, vem a vida e fala: Fala. Que pode acontecer a partir disso? Que você quer aprender?". Hum. Porque eu poderia ter emburrado. É, Ah, tipo, não, É assim não é mesmo. possível, sabe. E ficado ali, dentro de uma tristeza absoluta, reclamando, que foi o que a Daniela falou. Ela falou: "Não, as reclamações de dia a dia a gente tem, porque a gente é ser reclama, viu. humano, mas
olhar para isso, para esse evento em si, estou olhando para esse meu problema, isso é um fato na minha Aham. vida. Primeiro eu aceito que eu estou passando por isso, mas Uhum. como é que eu vou contar essa história? Então Exatamente. isso tudo me motivou a a fazer desse limão uma É limonada, É. exatamente isso. sabe? Exatamente É isso que eu uma fiz. deliciosa, né? É uma limonada onde tem essa Refrescante. quantidade de conexão, onde a gente está aqui hoje. Talvez a gente não estivesse Sim, aqui hoje. Quando eu tive o diagnóstico também, eu pensei assim, é uma coisa que é muito clara, é porque a gente, né, tende a correr por outros caminhos, mas eu falava: "Gente, eu vou revoltar com esse trem, É. eu vou ficar nervosinha com ele, Eu falei que o depois ele trem ia aparecer revolta, em algum depois ele momento. revolta". Eu falei assim: "Depois ele revolta, não, sabe, Deixa eu fazer deixa eu amizade. Vamos fazer fazer ali", mas é amizade. mais ou menos isso. E é mais fácil, sabe. Hoje eu estava vindo pra cá, até eu escutando um sertanejo, estava arrumando até música, sabe, pra ele cantando pra ele: "Vai Vai sair, vai embora, é embora, isso tá aí. na hora". E é isso, eu vi que é muito mais fácil a gente aceitar, e não é assim: "Ah, eu aceito", e não é isso, é É. porque realmente é mais fácil. Uhum. Você ganha mais força, você faz o limão uma limonada, então Você transforma. transforma, Transforma. exatamente. Aí eu fico olhando assim, eu podia também ter ficado assim, ficado a coitadinha da família, É, doente. Sim. Foi uma criança lá que ficou. Não, deixa ela foi Deixa uma ela. criança que passou por tanta Não, não pode coisa. espirrar perto dela, nem encosta que ela quebra. Não, eu sou muito grata ao meu pai e minha mãe. Eles deixaram eu viver todos os momentos da minha vida, todos os aniversários, viagens. Meu pai vai, vai, sempre deu corda, vai, Nossa, vai. isso é ótimo você tocar nesse assunto, porque você tem mais irmã ela estava Tenho, tenho. grávida Eu tenho uma irmã mais nova e o Juninho do meio. e era para ser uma coisa de super proteção, Sim, né. não, eles deixaram eu voar. E eles vão, vão, vai, Janaína, vai. E é muito bonito isso. Eu tenho muito orgulho dessa família que eu tenho. Agradeço muito da existência deles, que tanto também meu irmão, mesmo me chutando, dando beliscão, aquela coisa de irmão, Coisa de irmão. sobrevivi a ele, né? Mais do que do câncer, eu sobrevivi ao meu irmão. Tô brincando, Juninho, mas é verdade. Mas foi muito importante isso. Eles não me Sim. olharam diferente e deixaram eu ir as minhas capacidades, né, as minhas habilidades. Eles deixaram eu desenvolver e E cheguei por até isso que aqui. você voou. E Cheguei vai até aí voar ainda muito mais longe. para ajudar essas mulheres e é Sim, isso. com toda certeza. Eu sinto isso também. Que bom que você falou, que eu quero aproveitar para agradecer os meus pais também, porque eu perdi um irmão, eu era muito pequena, eu tinha 4 anos, o Diogo tinha 2. E meus pais tinham tudo para falar assim: "Essa menina não sai daqui, você não Uhum. sai de dentro de casa, você", né, e muito pelo contrário. Quando eu fiz 18 anos e quis mudar para o Rio de Janeiro, porque artista eu sempre fui, desde Uhum. criança, então eles sabiam que para eu exercer essa arte e para correr atrás dos meus Tem que ir sonhos embora, mesmo, né. eu teria que ir embora. Eu era plateia, viu. Não, eu e a Daniela, a gente aprontou muito, tá. Porque como a gente tá falando de uma coisa séria, não vai dar pra gente fazer o nosso podcast contando os nossos Não, mas eu era causos. plateia da Mariana. Sempre fui, né. Ai, é muito bom, né, a gente passou uma infância muito Ai, muito bom, gostosa na né? fazenda, Sim. maravilhoso, a gente foi É bom. criança de verdade ali. E aí, então assim, quando eu falei: "Olha, eu quero mudar para o Rio de Janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro, e como é que a gente faz?" A minha mãe falou assim: "Minha filha, vai, e assim, tome as suas decisões pensando sempre que quem vai sofrer as consequências é você. Responsabilize-se pela sua vida e pelo que você decide fazer com ela, porque eu e seu pai, a gente não vai estar com você no dia a dia, assim como a gente sempre teve. A gente vai estar por Uhum. ligação. Não era fácil, pela falta do din-din, toda hora ir para Araxá ou eles irem, então a Aham. gente se encontrava a cada 4 meses, mais ou menos.
e falando no telefone, que também é E ligação, não na época você tinha, pagava né? Às interurbano. vezes tinha de descer por Ou orelhão. então era o tenglen, tenglen, glen. O Nada a segundo, cobrar. era o segundo. Era o segundo. Era o Mãe, segundo. te contar. Era bem isso. Continua viva aqui, É. ó. Tá vendo? Então era esse contato sempre à distância, mas muito próximo. A vida inteira foi. E assim, outro dia, conversando com a minha mãe, a gente falou sobre isso. Porque muita gente pergunta, Adriana, como que você, tendo perdido um filho, da forma como foi, deixou a Mariana ir? E ela fala, como que eu pegaria o meu egoísmo e deixaria essa menina aqui? Não posso fazer isso. Então, essa é a forma como eu também quero cuidar do meu filho, sabe? Fazer o que eu posso, mostrar para ele que a responsabilidade da vida dele, a partir de um momento, é dele, né? Não vai ser de ninguém. Para ele entender que não é o que é colocado, não é sobre o que é colocado no caminho dele naquele momento, mas como ele vai contar essa história. Isso é algo que eu quero passar para ele durante toda a caminhada, toda a jornada. E que foi algo que os meus pais sempre fizeram comigo, com o Léo, meu irmão. E é muito legal ver isso, né? E que não deixa de ser a rede de apoio. Sim. A rede de apoio que a Daniela estava falando, do marido dela ali do lado. O que eu faço? Vamos pensar friamente, vamos tentar por esse lado. A irmã, a mãe, a filha, né? É o dia a dia, quem está com você no dia a dia, seus pais, seus irmãos, mesmo seu irmão lá na luta com você, literalmente. Mas é isso, são as pessoas que estão ali do seu lado, dia a dia, e hoje a gente contar com essas redes de apoio, onde a gente consiga ter essa troca verdadeira de pessoas que vão entender nosso lado dentro daquele lugar, né? Minha mãe, os ciclos que eu falei, os ciclos que se encontram, né? Eu e a Fernanda, com a Malu e com a Celina. E agora, eu e a Fernanda de novo, eu com esse, eu falo intruso, e o Antônio. Mas sempre juntas e rindo, né? Que eu acho que vem da família rir. Como que sua mãe tá? Eu tá rindo. Tipo assim, a gente tá sempre rindo. E a gente também, as três. Rindo da aqui, novela, E só queria falar mais uma coisa importante sobre o coitadinha, né? O Sobre o coitadinho papel é muito ruim. de vítima, que eu abordei isso também, que eu já tive nesse papel um período da minha vida e eu busquei ajuda para sair dele. E quando eu recebi o diagnóstico, eu estava voltando para casa, eu fiz uma mensagem grande, escrevi e mandei para todo mundo no WhatsApp. Minhas amigas, assim, minhas amigas de longe, Tipo, eu falei, fui diagnosticada com câncer de mama, quero que vocês contem para todo mundo e não quero que conta com tristeza. Eu quero pena. com pena. Eu escrevi desse jeito. Eu quero que conta falando que eu pedi ajuda, que eu tô pedindo oração. Foi essa forma que eu dei a notícia. E aí, para mim, foi a melhor coisa. Porque eu não queria que ficasse, nossa, sabe a Daniela? Tadinha, nossa, você ficou sabendo? Eu não queria que fosse dessa forma. Aí, depois minhas amigas me contando, chorando, que chegava e falava, gente, sabe a Dani, ela tá com câncer de mama, mas ela pediu para não contar chorando, e chorando. Chorava. Mas ela pediu para rezar. Então, assim, eu criei uma rede grande, assim, de pessoas também, de oração, porque é o único jeito que tem de ser ajudada, né? E muitas das vezes eu não contava e não conto justamente porque eu não gosto de ocupar esse papel de coitada. E eu acho que esse foi uma barreira que eu também consegui quebrar agora, né? Aos 40 e tantos. Mas que bom, Mas né? que bom, que né? bom. Mas eu acho que justamente porque eu nunca quis assumir o papel de coitadinha. Eu já vejo por outro lado. Tanto que o dia que eu fiz... Que eu passei a vida, assim, desde pequena, sempre... Eu lembro um pouco da história, vagamente, assim. Não da história, mas eu lembro da Jana. Vindo para São Paulo. E depois, eu até arrepio, e depois era assim, a Jana passou em Na medicina, faculdade, aí vai fazer isso, e agora tá fazendo aquilo. Então, a gente sempre tinha essa boa notícia, né? Então, as 2 vezes que eu falei dela,
eu falei com orgulho dela ter uma história, né. E aí como que você não confia numa pessoa dessa, entendeu? Sim, Ela que tem a sentiu na pele. exatamente, É. ela dá a consulta, faz a consulta, ela te mostra as coisas, nossa, é assim, eu tô super especialista. E ela mostra também Os as marcas, né, números. pelo menos pra mim, porque eu já conhecia. Olha como evoluiu, olha que na minha época ficou desse jeito. Então assim, isso é muito Ah, o tan catéter, na ausência do catéter, queimou a mão, né, a Dani. Eu tô é. apaixonada no meu Ai, catéter. Eu: "Que meu isso, catéter Daniela?" aqui, meu nossa, isso Xodózinho. aqui é engraçado da Por vida, né. quê? Eu falei: "Gente, a melhor coisa do mundo é o catéter. É muito bom ter o É catéter". Porque porque antes não a tem que gente ficar furando. funcionava, E furava. é Sim. super, E não tem nada demais aqui. algumas É, tá quimioterapias aqui. são vesicantes, Aqui. né, que se Aham. estourar a veia, infiltra a mão. Aqui eu tive infiltração aqui da mão, ó, tá vendo? Sim. Ficou um pouco atrofiado, porque, né, na época É, não de tinha tanto tanto. passar, né. E aí a químio queima mesmo a mão, a própria quimioterapia queima. E aí na quimioterapia a enfermeira só fala: "Respira fundo". Aí você não sente nada, tipo assim, não sente menos que uma agulha. É, E aí ela conecta, você anda, vai para um lado, vai para o outro, não sente nada, depois tira, Sim. tipo muito bom. E sabe uma coisa que eu quero trazer aqui pra gente também, pra gente conversar? Há alguns meses eu perdi um amigo, para o câncer, só que eu te contei essa Uhum. história, foi tudo muito rápido. A notícia e a partida dele. E eu me lembro que a gente estava num grupo de outros amigos que também o conheciam, e a gente falando da importância de fazer os exames, né. A importância de você fazer um check-up anual, a importância de ver essa antecedência de daquela doença na família, Genética. né, da genética, enfim. E muitas pessoas no grupo, é um grupo bem grande, muitas pessoas nesse grupo de WhatsApp respondeu assim: "Ah, eu não faço tal exame de jeito nenhum, nunca fiz", pessoas mais velhas. "Nunca fiz, porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa". Aí uma outra: "Ah não, esse exame eu acho que ele pode ser desconfortável, então eu também nunca fiz". Eu falei: "Mas gente, não é possível. Hoje em dia a gente tem tanta informação, por que vocês estão fazendo isso? Façam o exame, vocês vão ser dados para o exame, não vê nada. Eu faço esse exame todo ano, é um pedido, eu nem precisava fazer, mas é um pedido que eu já faço para o meu médico há anos, Uhum. porque de repente você vai fazer um exame e se tiver alguma coisinha ali, você fez aquele exame, você vai descobrir antes, né, você vai descobrir cedo e não postergar. Então, fazer a sua parte Sim, quanto a esses exames. Você deve ver muito Com isso, né? certeza. Na parte de prevenção, que é essa área de oncogenética que eu faço também, né, hoje eu divido o meu tempo metade tratamento, metade prevenção, porque evoluiu muito essa área da genética. Então, muita gente chega e fala: "Não, quem procura acha". É o que É. eu mais escuto. Oh, "Quem meu procura Deus. acha", mas eu falo: "Acha, mas acha cedo Uhum. e acha da cura", né. Então a gente acha, mas a gente encontra antes e aí você vai ter 95% de chance de estar curado. Então, assim, existem os programas de rastreio, né, o câncer tem rastreio para os principais, principalmente mama, né, o câncer coloretal que vem, né, cada vez mais a gente vê notícias, né, infelizmente a gente perdeu recentemente nossa querida Preta Gil, né, que foi muito triste. Então, assim, existe rastreio para os principais tipos de câncer e a gente tem isso baseado no risco populacional, né? Como eu disse, câncer de mama, 12% risco, mas a depender do histórico familiar, a depender de uma mutação genética herdada, esse risco aumenta e deve ser iniciado precocemente. E existe até mesmo medidas de intervenção que antecipam o caso da Angelina Jolie, né, ela é portadora de uma mutação BRCA1, que aumenta o risco para câncer de mama e ovário, e ela fez, né, se empoderou dessa informação para tomar decisões importantes para a vida dela. Então ela retirou a mama e retirou os ovários, claro, né, respeitando a questão reprodutiva, ela teve os filhos dela e respeitando o momento de vida dela. Então,
é importante, né, olhar para o seu histórico familiar e fazer os seus exames de rastreio. E isso está mais ou menos associado ao histórico genético e câncer em torno de 15%. A grande maioria, 85% dos casos, é causado por fatores ambientais externos. Então, cigarro, né? Hoje, cigarro eletrônico está muito em alta, então a gente sabe que isso vai ser um problema de saúde pública aí mais para frente. Vírus, né? O Ai, eu HPV. quero até que você repita isso. Essa questão desse cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, Meu Deus do ele céu. causa câncer, então meninos, jovens, adolescentes, até mesmo mais velhos, eu já vi fumando. Não tem segurança, ele traz muito problema para a saúde, então tem que abolir o cigarro, e o cigarro eletrônico é a nova moda da vida de vocês, que vai trazer Já problema mesmo. tá, a Já quantidade tá, de adolescente, de exatamente, jovem que tá com um monte de problema que a gente vê notícia aí, sim, sabe, notícias trágicas, uma coisa sim, que não precisava, né, por exatamente. conta desse cigarro eletrônico. E o que mais, ô Jana, você acha que, o estilo de vida Com influencia certeza, muito? com certeza. Isso é 85% dos cânceres. Então, o que que é o câncer, né? O câncer é uma proliferação de uma célula que sofreu um dano, tá? Então, por que que eu sofri o dano naquela célula? Ou porque eu nasci com uma mutação e ela vai ganhar um ambiente e vai proliferar, ou eu estou agredindo meu DNA. Claro que a idade é o principal fator de risco. Quanto mais velho a gente vai ficando, maior o sistema imune não vai conseguir corrigir esses erros e também, né, a gente tem genes que também ajudam a corrigir esses erros. Então, a idade é um fator de risco importante. Fora isso, então, a gente tem que fazer atividade física. Para a obesidade aumenta muito o risco de câncer. Ele é um agente promotor, ou seja, ajuda a proliferar as doenças. Então, proporcionar um ambiente de inflamação, assim como o álcool também. O álcool é um agente promotor que ajuda ali na inflamação e fazer as células se proliferarem. Então, o álcool, cigarro, álcool, radiação solar, então se proteger, passar protetor e a alimentação. Então, embutidos ultraprocessados causam câncer. Então, presunto, tudo que é defumado, calabresa, salsicha. Então, essa alimentação rica em nitrosaminas, que é o que a gente fala, ela causa câncer. Então, é tentar. Claro que a idade não tem como a gente frear, né? A gente ainda não tem edição, né, gênica, vai ficar todo mundo jovem, mas a gente tem que ter um estilo de vida saudável para reduzir não só o câncer, mas as doenças crônicas, né, cardiovasculares, metabólicas. Então tem que cuidar da saúde. Todos os meus exames, todos os exames que eu fiz agora, né, já com o diagnóstico, tem lá uma observação que os meus exames de setembro de 2024 estavam tudo ok. Então eu sempre fiz exame regularmente, anualmente, nunca tinha nada. E depois eu fiz o teste genético e o meu deu um gene que aumentou o risco de câncer, né. Agora meus pais vão fazer, e o embrião, né, já pode fazer esse teste Ah, no embrião. no embrião. Inclusive eu estava resolvendo isso hoje, que eu mando o meu teste genético, e eles conseguem ver se o embrião tem esse gene. Ah, entendi. Então é um gene importante que está associado no reparo da via quando o DNA é danificado. Então, quando tem um erro nesse gene, em um desses genes, aumenta o risco de desenvolver o câncer. É importante, por isso o histórico familiar. Tem histórico familiar de câncer, atentar se não existe um gene na família que aumenta o risco de câncer, para começar o rastreio mais precocemente. Importante também a gente falar, a partir do momento que a mulher recebe o diagnóstico do câncer, dela procurar um apoio psicológico, né? Uma terapia, uma análise. Eu acho fundamental. Eu sou suspeita para falar, eu sou estudante de psicanálise e assim, a cura para mim ela vem através da fala. Isso que a gente está fazendo agora é uma forma da gente se curar também dos nossos traumas, das nossas emoções reprimidas. Então, você vê, Jana, uma diferença de uma mulher que tem um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico e está em tratamento para uma que retrai, que não fala, que não divide. Com certeza, porque infelizmente o tratamento vem com perdas, né?
Então, ou a perda da parte hormonal, ou a perda da mama, ou a perda do ovário, ou a perda do útero, né? Dependendo do tipo de câncer que a gente está falando. Então, trabalhar psicologicamente essas perdas, né, e sair, né, tanto desse papel de vítima e tomar a rédea das decisões e frente, né, da sua condição de saúde é fundamental. Então, ter um psicológico, né, uma saúde emocional, saúde mental é muito importante para se fortalecer e passar por esse processo. A gente ainda não tem estudos que definem, né, que, por exemplo, depressão, ansiedade aumenta o risco de câncer. Não tem ainda nenhum estudo mostrando causa e resultado, mas a gente sabe que a depressão, a ansiedade, o O estresse estresse. impacta diretamente no sistema imunológico e piora os desfechos. Então é muito importante realmente ter esse apoio, cuidar da saúde mental é fundamental nesse processo. Então, para mim também foi muito importante, a Jana falou: "Você tem que arrumar uma nutricionista", eu falei: "Eu já tenho". Eu já tinha, a gente não tem que esperar a vida sacudir para Sim, poder se cuidar. já tinha Então, tudo, né? agora exatamente, eu já tinha nutricionista, tenho, né, que está me acompanhando muito agora. Já estava, agora está me auxiliando com várias coisas. Person Personal, já estava fazendo exercício, sempre fiz exercício, né, mas estava fazendo musculação. Inclusive eu vou voltar semana que vem. E também a terapia, né, e o psiquiatra. E aí eu até brinquei que tem gente que fala: "Ai, nossa, foi no psiquiatra", eu falei: "Doidinha é quem não vai no psiquiatra", É, porque, exatamente. É, sim. né, então ajuda muito, até a forma de encarar, é muito importante ter essa É, rede. saúde física e mental, né. Sim. Uhum. E outra coisa, não tem uma condição para fazer uma academia, para ir a um nutricionista. Hoje em Uhum. dia, a gente tem um leque de possibilidades Sim, online, na internet, a gente consegue fazer, até mesmo dentro da sim. comunidade do Basta Sentir, a gente leva essa oportunidade para as mulheres numa conversa com os especialistas, Uhum. que a gente tem os especialistas tanto da clínica da Originari, que faz essa parte da fertilização, da coleta de óvulos, de FIV. Nós temos também as nossas especialistas ali dentro, a Legal. doutora Andréia, que é psicóloga, a doutora Bruna, que é nutricionista. Então, tem as conversas com os especialistas ali, que é uma forma onde você tem um acesso gratuito e você consegue pegar essa Uhum. informação. Faz uma caminhada, vai para o parque, Uhum. corre, faz uma caminhada, porque isso é uma forma de você também exercitar o seu corpo, né. Eu puxo a orelha dos meus pais o tempo inteiro. Tempo todo. Eu falo: "Gente, vocês pelo menos vão correr, vão andar de bicicleta, sabe, vão fazer uma caminhada, mas não fiquem parados. Não, o nosso corpo ele precisa desse estímulo o tempo inteiro, atividade física é tudo, é muito importante". Eu tô com umas perguntas aqui para vocês, de meninas da comunidade, elas mandaram várias, Uhum. eu não consigo fazer todas, então a gente escolheu 2 aqui para a doutora Janaína. É possível fazer o congelamento de óvulos se o tratamento oncológico já tiver começado? Quem perguntou foi a Maria Isabel. É, isso é muito importante. Obrigada, Maria Isabel, pela pergunta. Vai depender, por exemplo, do quanto de quimioterapia ela já tomou, se o tratamento oncológico é uma quimioterapia, o quanto que isso já impactou na reserva ovariana, mas é possível sim, tem que conversar com o seu médico, o seu desejo. Claro que também tudo vai depender do risco, se é uma doença localizada, se é metastática, qual que é o risco de suspender a químio. Então, isso tem que ser discutido com o seu oncologista, mas tem como sim avaliar essa possibilidade mesmo depois que tenha começado. Sim. E Dani, o que você gostaria que fosse dito mais claramente para as mulheres com relação a esse tema que conversamos? Você tem algum conselho para dar? Quem perguntou foi a Geralda. Eu acho que esse assunto tinha que ser mais abordado, né, sobre o câncer de mama, para quando a pessoa ter o diagnóstico, ela não assustar tanto e não achar que é um bicho de 7 cabeças. Então, a gente Tirar o tabu. exatamente, a gente só ter eu assim como eu
Eu só tive a informação quando eu tive. E aí, quando alguém me pergunta, eu quero falar. Eu quero falar o tipo, quero falar. Então, por isso que é bom quando a gente conversa com quem passou, porque a gente está ali, né, sabendo tudo. Então, eu gostaria muito que a informação dos tipos, dos tratamentos, para as mulheres parar de sentir medo. Porque Sim. pelo medo da doença, tem o medo de fazer o exame. Então, é isso. Mais informação, Mais informação. O ótimo. medo tem a parte boa e a parte ruim, né? Sim. A parte boa é que ele te preserva de não tomar atitudes erradas, Aham. mas a parte ruim é que ele te paralisa de não tomar as atitudes certas. Então tem Tem que que dosar esse dosar esse medo. medo. Sim. Você não vê falando sobre o câncer de mama, né? Assim, no dia a dia. Não vê. E as pessoas não se interessam pelo assunto. Ninguém nem quer Ninguém se ouvir falar, né? interessa. É só quando elas estão passando por aquilo ou quando Exatamente. alguém da família, alguém próximo, né, É a senhora que passa. fala câncer de mama, pessoal, ai, não quero nem escutar aí. Bate na madeira, É tipo bem assim. isso mesmo. Mas é uma coisa que, infelizmente, está acontecendo muito. Quando Sim. todo mundo, quando você conta, até hoje mesmo, vindo pra cá, eu tava conversando no caminho, e a pessoa falou assim, minha ex-esposa está também passando por isso. Então, ou tem uma pessoa muito próxima, Ou já ou a teve. pessoa já teve, entendeu? É Mas esse muita dado é gente. muito importante, né? 1 em cada 8 mulheres terão diagnóstico de câncer de mama. E por que aumentou tanto? No começo a gente falou sobre isso, essa porcentagem aumentou Na drasticamente. verdade, a gente, né, tem a modernização, né? A gente está consumindo mais embutidos, o estilo de vida, né, da modernidade, mais sedentário, obesidade, hormônio, né? Terapia de reposição hormonal aumenta o risco, né? Em 20% de ter esse risco de ter câncer. Não é que vai aumentar de 12% e ir para 20%, mas aumenta em 20%. Claro que eu não sou contra a terapia de reposição hormonal, né? A gente está falando aí de menopausa também, do mesmo jeito que a gente não falava muito de câncer, também o tabu da menopausa. Então, se tem indicação e não tem contraindicação, deve sim fazer a reposição hormonal. Então, tem vários fatores de riscos que vieram junto, né, com a modernidade. Mas também a gente teve agora acesso a dados, a diagnóstico, então a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Antes, morria de repente, né? Talvez morria de câncer de mama, e a mulher escondeu e nem, né, a gente não tinha esse dado. Então, hoje a gente tem como mensurar, entender e fazer o diagnóstico. Então, por isso tem esse número tão alto. Eu nunca imaginei na vida que o meu tipo de tumor se alimenta de estrogênio, que é o nosso principal hormônio. A maioria é isso. Aí agora eu tive o bloqueio hormonal, né? É uma menopausa induzida. E ele vai E não é fácil, né? parar de se alimentar. Morrer de fome. Exatamente, vai morrer de fome. Ele que se vire para viver. Não vai viver, não. É, Já vai se despedindo dele, Dani, né? já. Gente, muito obrigada. Nossa, que conversa rica, maravilhosa, emocionante, mas ao mesmo tempo leve, Uhum. né? Vocês deram risada e tamo aí, Então aí. tamo aí na vida. E isso é a vida, Exatamente. né? É isso que a gente quer deixar, né, Dani? Aproveitar os altos e baixos para dar risada E tomar limonada. e tomar a limonada desse limão aí que deram pra gente. Exatamente. Limãozinho azedo, mas Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar com você. Eu acho que o que você está fazendo é incrível, muito importante levar informação, compartilhar, que milhares de mulheres com certeza vai se beneficiar desse projeto seu, e conta comigo. Se precisar. Obrigada, Obrigada, Dani. Mar. Tô aqui, você sabe, né? Sempre. por tudo. Obrigada, Obrigada. Jana. Sucesso na caminhada, tranquilidade no coração. E vamos sempre entregar e confiar, fazer a nossa parte, entregando e confiando que o melhor está acontecendo sempre. E sempre atenta aos sinais, para a gente tirar sempre o que tem ali para poder aprender. Isso, o tempo todo. E eu tenho presente para vocês. Nossa! O livro Basta Sentir a Sabedoria de lindo! Bolso. Olha que chique, ó. Espero que vocês gostem. Muito Ai, adorei. obrigada por tudo.
E Nós que te agradecemos. estaremos juntas, as mineirinhas araxaenses. Isso aí. E se você ainda não conhece o Basta Sentir Maternidade, aproveite para se cadastrar e baixar o nosso aplicativo. A comunidade é um espaço seguro de aprendizado e de troca com outras mulheres que também estão vivendo alguma fase da jornada da maternidade. Eu aproveito esse momento para agradecer mais uma vez aos nossos parceiros que apoiam a ideia Clínica Originari e Mãe Vitaminas. Beijo, pessoal. Até a próxima.